Interessante. Hoje o tema é perícia médica, né? Qual a importância da perícia médica para a sociedade? O doutor Pedro Henrique, ele é perito médico, né? Ele sabe, ele é PhD, gente, em perícia. Então, ele vai nos responder aqui. Chegou Joseane, ela mora no Planalto, tem um filho de 7 anos. Ela conseguiu o BPC Loas, que era o que a gente estava aqui falando nos bastidores. Porém, ela tem medo de trabalhar de carteira assinada e perder esse benefício. Doutor Pedro, o que é que a gente pode orientar ela a fazer? Então, Amandinha, vamos fazer só um esclarecimento para a população, e é muito importante. Quando a gente fala de INSS, a gente tem alguns benefícios. O benefício dele, alguns que dependem da pessoa ter a qualidade de segurado, ou seja, aquela pessoa que contribui, ou então uma pessoa que não precisa contribuir, mas mesmo assim tem a qualidade de segurado, como é o caso do agricultor, etc. São os benefícios chamados de benefícios previdenciários. Quando a gente fala deles, a gente está falando em casos de saúde, por exemplo, dos auxílios pela incapacidade temporária ou pela incapacidade permanente, que é hoje chamado também de aposentadoria por invalidez, mas na verdade é incapacidade permanente. E outro é o auxílio doença, né? Antigamente chamado de auxílio doença, que hoje é o auxílio por incapacidade temporária. Então a gente tem dentro dos previdenciários, ou seja, a pessoa tem que estar nessa qualidade de segurado, esses direitos. Já os direitos garantidos pelo INSS de modo assistencial, ou seja, que não dependem da pessoa ter a qualidade de segurado, estão dentro da parte de assistência social do INSS, previsto lá na lei do BPC Loas. Aí você vai ter a situação da pessoa que tem aquela limitação, com a deficiência, com aquela incapacidade, e além disso, essa incapacidade, a limitação, precisa ser de longo prazo. Então, nesses casos, a pessoa vai ter o direito, né? Além disso, a pessoa tem que ter um problema de renda, tem que ter uma renda hipossuficiente. Então, nesse caso da nossa ouvinte, se ela tem hoje, né, recebe o BPC Loas, certamente ela está enquadrada com a hipossuficiência, ou seja, a renda menor do que 1/4 de salário mínimo por pessoa naquela residência. Ou então, pode ser até uma renda maior, mas desde que comprovadas as despesas lá dela, que ela tenha com saúde, tem uma portaria do INSS que já prevê isso. E além disso, ela tem que ter as limitações ou incapacidades. Se ela acha que tem condições de voltar a trabalhar, é porque provavelmente cessaram as limitações. Então é muito importante que ela veja se ela consegue trabalhar, em quais funções, e aí ter avaliação realmente médica, se ela tem condições de trabalhar, e se ela tiver condições de trabalhar sem nenhum tipo de limitação, é possível sim ela retornar para o mercado de trabalho normal. Ela não vai poder acumular os recursos se ela não tem a limitação. Porém, se ainda persistir algum tipo de limitação, ela vai ter, inclusive, incentivo para poder voltar ao trabalho. Olha só, então você tem um auxílio chamado de auxílio inclusão, que, por exemplo, a pessoa tem uma limitação que já foi considerada, ela recebe lá seu benefício e chega a determinado momento, mesmo com aquela limitação, essa pessoa está apta para poder realizar alguma atividade laboral. Então, para ela poder ser integrada, inserida no mercado de trabalho, ela recebe um adicional para poder, mesmo com as limitações, ou seja, mesmo com a incapacidade que ela tem em virtude de uma deficiência, ela poder trabalhar. Então, tem que ver, no caso concreto, qual é a situação dela. Se ela não tem mais nenhuma limitação, ou se ela tem a limitação, a deficiência, e consegue trabalhar, para ver o que é que ela vai ter de direito aí, né? Como a perícia médica influencia nas decisões judiciais? Então, o juiz ele não é adstrito ao laudo médico pericial. Porém, aquela informação produzida, ela é uma informação de grande valia para poder orientar na decisão. Então, é uma informação que ela ajuda muito a fazer ver aquele direito de saúde que muitas vezes não ficou tão clara no peticionamento, ou que as partes não conseguiram, de uma forma organizada, adequada, resistir, fazer a resistência com a informação contraposta, a informação da outra parte. E então é fundamental
que o perito consiga transformar aquilo ali em informações mais facilmente assimiláveis, ou seja, qual é a limitação que aquela pessoa tem? É essa, de uma forma objetiva, de uma forma clara. Esse acidente gerou sequelas? Então ele vai fazer aquela avaliação de sequelas. Essa pessoa, por exemplo, no caso de autistas, quais são as limitações que ele tem, as demais pessoas com deficiência, quais são as limitações que ele tem, que você consegue observar. Então, esse é o intuito do médico perito, é de transformar essa informação em algo realmente evidente, que facilite a decisão.